Finalmente chegamos na segunda parte do livro do profeta Isaías. No primeiro vídeo nós exploramos os capítulos 1 ao 39, que consistia na mensagem de Isaías do julgamento e esperança para Jerusalém. Ele acusava os líderes de Israel de se rebelarem contra Deus e dizia que através da Síria e da Babilônia, o reino de Israel seria esmagado em um ato do julgamento de Deus. E então, o capítulo 39 conclui com Isaías predizendo a queda de Jerusalém para a Babilônia e o exílio. E 100 anos após Isaías, tudo isso vem a se cumprir. Mas a grande esperança de Isaías era para uma nova e purificada Jerusalém, onde o reino de Deus seria restaurado através de um futuro rei messiânico e todas as nações se juntariam em paz. E então, o capítulo 40 em diante exploram essa grande esperança. A primeira seção principal, dos capítulos 40 até o 48, abrem com um anúncio de esperança e conforto para Israel. É dito ao povo que o exílio babilônico acabou e que o pecado de Israel já foi tratado e uma nova era estava se iniciando. Então eles deveriam retornar para Jerusalém, onde o próprio Deus traria seu reino e todas as nações veriam sua glória. Agora, paremos por um momento, porque esse anúncio inicial levanta uma grande questão, que é: quem está dizendo tudo isso? De quem é a voz que estamos ouvindo essas palavras de esperança? A perspectiva do profeta nesses capítulos é de alguém que está vivendo após o exílio. Em outras palavras, num período descrito por Esdras e Neemias. Mas Isaías havia morrido há 150 anos antes de tudo isso. Então, o que podemos pensar disso? Muitos ainda acreditam que ainda é Isaías falando nesses dias, mas que ele havia sido profeticamente transportado, por assim dizer, 200 anos no futuro, e que ele está falando para as gerações futuras como se o exílio já tivesse acabado. Porém, tem um outro grupo que vê que o próprio livro de Isaías nos dá algumas pistas de que a outra coisa pode estar acontecendo. Nos capítulos 8, 29 e 30, somos ditos que após Isaías ter sido rejeitado pelos líderes de Israel, ele escreveu e selou em um pergaminho todas as suas mensagens de julgamento e esperança, e que ele havia passado adiante para os seus discípulos como um testemunho do que estaria por vir. Eventualmente, Isaías morreu esperando que Deus justificasse suas palavras. E lembre-se, os capítulos 1 ao 39 são esquematizados para nos mostrar que as previsões de julgamento de Isaías foram cumpridas no exílio. Ele é um verdadeiro profeta. Após o término do exílio, então, os discípulos de Isaías, que haviam guardado suas palavras por tanto tempo, abrem os pergaminhos e começam a aplicar suas palavras de esperança em seus dias atuais. Então, nessa visão do livro, consiste na primeira coleção das palavras de Isaías e também nos escritos proféticos de seus discípulos, que Deus usa para estender a mensagem de Isaías para gerações futuras. Independente da visão que você escolher, todos concordam que esses capítulos anunciam uma futura esperança por vir, que Deus está cumprindo as promessas proféticas de Isaías. E então o profeta espera que Israel irá responder ao se tornar o servo de Deus. Isso é, após experimentar a justiça e misericórdia de Deus através da história, que eles irão começar agora a compartilhar com as nações quem Deus realmente é. Mas não é isso que acontece. Ao invés de Israel testemunhar as nações, ela está reclamando e até mesmo acusando Deus. Eles dizem: o Senhor não prestou atenção ao nosso problema e de fato está ignorando o nosso chamado. O exílio babilônico compreensivelmente fez com que Israel perdesse a fé em Deus. Quero dizer, eles pensam que Deus talvez não seja tão poderoso assim, que talvez os deuses da Babilônia fossem maiores que Deus. E o resto dos capítulos 41 a 47 são esquematizados como um tribunal, onde Deus responde às dúvidas e às acusações com os seguintes argumentos. Primeiro, ele diz: o exílio para a Babilônia não foi negligência divina, mas foi divinamente orquestrado como um julgamento dos pecados de Israel. E segundo, foi para o bem de Israel que Deus levantou a Pérsia para conquistar a Babilônia, para que eles pudessem retornar para casa, cumprindo as palavras de Isaías. Então, a conclusão certa que Israel deveria ter é a de que Deus é o rei da história, e não os ídolos das nações. Na queda da Babilônia e na ascensão do rei persa Ciro, Israel deve ver a mão de Deus trabalhando e então se tornar o servo, contando às nações quem Deus é. No fim desse julgamento, no capítulo 48, nós vemos que Israel continua rebelde de coração endurecido como seus ancestrais. Então Deus os desqualifica como seus servos, mas Deus continua na missão de abençoar as nações. Então os profetas dizem que Deus irá fazer algo novo para resolver esse problema, o que nos leva à próxima sessão. Nos capítulos 49 a 55, somos introduzidos à figura que é chamada de servo de Deus, que irá cumprir a missão de Deus e fazer
fazer aquilo que Israel falhou em fazer. Deus dá a esse servo o título de Israel e envia essa pessoa para uma missão de, primeiramente, restaurar o povo de Israel de volta para o seu Deus, mas em segundo lugar, o de se tornar a luz de Deus para as nações. E nos é dito que esse servo é empoderado pelo Espírito de Deus para anunciar as boas novas e trazer o reino de Deus para todas as nações. É similar ao reino messiânico dos capítulos 9 e 11, mas então nós aprendemos a maneira surpreendente de como esse servo irá trazer o reino de Deus. Ele será rejeitado, espancado e finalmente morto por seu próprio povo. Na realidade, ao ser acusado e sentenciado à morte, ele está morrendo pelos pecados de seu próprio povo. O profeta diz que a morte do servo é o sacrifício de reparação pela rebelião e maldade do povo. E que, após a sua morte, de repente, o servo vive novamente. E nós ouvimos que pela sua morte, ele proveu um caminho para a justificação do povo. Isso é, de colocá-los em um relacionamento correto com Deus. E essa sessão conclui descrevendo 2 caminhos que o povo pode responder a esse servo. Alguns responderão com humildade e irão se arrepender de seus pecados e aceitar o que o servo de Deus fez em seu lugar. Essas pessoas são chamadas de servos e também de a semente. Lembre-se da semente santa do capítulo 6. Esses serão aqueles que irão experimentar as bênçãos do reino messiânico. Mas existem outros que simplesmente são chamados de perversos. Eles rejeitam o servo e os servos, o que nos traz as sessões finais do livro, capítulos 55 a 66, onde os servos herdam o reino de Deus. Esses capítulos são belamente esquematizados simetricamente e unem todos os temas do livro. Bem no centro tem 3 belos poemas que descrevem como o servo empoderado pelo Espírito está anunciando as boas novas do reino de Deus aos pobres e reafirmando todas as promessas de esperança do início do livro. A Nova Jerusalém, habitada pelos servos de Deus, será o lugar de onde a justiça e misericórdia e bênçãos de Deus irão fluir para todas as nações do mundo. E ao redor desses poemas existem 2 longas orações de arrependimento, onde os servos confessam os pecados de Israel e eles lamentam todo o mal que vem no mundo ao redor deles. E então eles oram a Deus para que os perdoe e para que seu reino venha aqui na terra como no céu. De cada lado dessas orações existem coleções de mais poemas que contrastam o destino dos servos com o destino dos perversos que os perseguem. Deus diz que ele irá trazer justiça a todos que poluem o seu mundo bom com a maldade, idolatria e o seu egoísmo, e irá removê-los de sua cidade para sempre. Mas os servos que forem humildes perante Deus, que se arrependerem e reconhecerem sua maldade, eles são perdoados, eles herdarão a Nova Jerusalém, que nós descobrimos ser uma imagem de uma criação inteiramente renovada, onde a morte e o sofrimento se foram para sempre, e isso nos traz ao grande quadro externo dessa parte do livro. Nesse mundo renovado do reino de Deus, pessoas de todas as nações são convidadas a vir e se juntar à família da aliança dos servos de Deus, para que todos possam conhecer o seu Criador e Redentor. E então o livro de Isaías termina com essa grande visão de realização de todas as promessas da aliança de Deus através do sofrimento do rei servo. Deus cria uma aliança e uma família de todas as nações, que aguardam a esperança da justiça de Deus e trazem uma criação renovada, onde o reino de Deus finalmente virá assim na terra como no céu. E essa é a poderosa mensagem do livro de Isaías.